Caros irmãos, caras irmãs, jovens aqui presentes, companheiros internautas que nos assistem no canal espiritismosul.org.br, o nosso boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Vamos fazer a nossa prece de abertura, para que nós possamos, na sequência, fazer a nossa reflexão da noite. Amado Pai, Mestre, amado Jesus, neste momento em que nos encontramos aqui reunidos, nós agradecemos pela vida, pela oportunidade de estarmos hoje aqui encarnados. Obrigado, Pai amado, por nos propiciar, pela Tua infinita misericórdia, o retorno às vestes carnais, para dar continuidade ao nosso processo de aprendizado na escola terrena. Obrigado, Mestre, pelos ensinamentos trazidos. Obrigado, Mestre, quando dissestes: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, já nos preparando para a jornada dura que muitas vezes nós todos enfrentamos. Olha por nós, Mestre amado, nesta caminhada. Olha por aqueles queridos familiares que nos acompanham nesta jornada terrena. Olha por aqueles que ainda não ouviram o Teu chamado. Agradecidos, Mestre amado, por estarmos reunidos mais uma vez, damos por iniciada a nossa reflexão desta noite. Que assim seja. Nós, como com frequência abordamos nas exposições doutrinárias da Casa Espírita, estamos em um mundo de provas e expiações, que passa por um processo aonde chegará a mundo regenerado. Mas ainda um tanto distante do paraíso almejado, estamos imersos em um planeta de dores, de sofrimentos, de catástrofes, de problemas das mais diferentes ordens, as quais todos nós estamos aptos a passar por alguma dificuldade. É por isso que estamos encarnados. E passamos nessa vida terrena por perdas de familiares, de entes queridos, passamos por doenças, passamos por dificuldades diversas. E tudo isso faz parte de um roteiro desta aventura chamada vida, onde todos nós nos encontramos inseridos. Porém, muitos irmãos nossos, insatisfeitos com as provas muitas vezes escolhidas por eles próprios no mundo espiritual, descontentes com as dores acerbas e com as dificuldades enfrentadas no seu dia a dia, escolhem sair deste cenário onde todos nós somos atores, escolhem abandonar esta aventura chamada vida pela porta do suicídio. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia mundial, onde irmãos nossos se retiram equivocadamente da vida pelo suicídio. Só na nossa cidade de Uruguaiana, este ano, tivemos, não são dados estatísticos ainda
comprovados, mas diz que mais de 30 casos de irmãos que se retiram de forma direta pelo suicídio. E eu trouxe alguns dados da ONU para que a gente possa avaliar a extensão desta epidemia que assola não só a nossa cidade, mas o mundo. A ONU diz que os casos são alarmantes, que cerca de 800 mil pessoas se suicidam todos os anos no mundo. Ou seja, uma pessoa tira a vida a cada 40 segundos. Cifra maior que as vítimas de guerras ou de catástrofes naturais, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nós estamos falando aqui há pouco mais de 6 minutos. E nesses 6 minutos, mais de 10 irmãos nossos tiraram a vida no mundo. A ONU diz que o Brasil é o 8º país com mais suicídios registrados. Para a Organização Mundial da Saúde, a extensão deste fenômeno é inaceitável. A maioria das pessoas que cometem suicídio tem mais de 50 anos. E o número de casos é 2 vezes maior entre os homens, de acordo com o relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde em Genebra. E aqui nós podemos pensar, então as mulheres não se suicidam? Não, se suicidam. Porém, o número de suicídio é maior entre os homens, porque os homens são mais efetivos quando cometem o ato. Mas o número de mulheres que tentam o suicídio e graças à misericórdia divina não conseguem concluí-lo é muito grande também. No Brasil foram registrados 11.821 mortes em 2012. Parece que esse foi o último censo apurado pela Organização Mundial da Saúde. Não sei se tem um mais recente. A taxa de 6 e a média mundial é de 11,4. Além disso, o relatório aponta que este tipo de morte é o segundo entre jovens de 15 a 29 anos. Se nós pegarmos de 2012 para cá e multiplicarmos por 4, nós teremos ali em torno de 60 mil brasileiros que se suicidaram nestes últimos 5 anos, nestes últimos 6 anos. Como a própria Organização Mundial da Saúde coloca, são dados alarmantes. E aí, nós passamos a pensar, então, diante desta epidemia, quais as causas que levam alguém a se desesperar e cometer o suicídio. E eu elenquei algumas destas causas, porque tem várias outras, mas as principais nós temos ali. Primeira delas, o materialismo. E não estou falando aqui de ter bens materiais, porque nós vivemos num mundo material, onde nós precisamos ter uma casa, um carro, um emprego, um trabalho para a nossa subsistência. Nós estamos falando aqui daqueles que não acreditam na vida após a morte. Naqueles que acreditam que tudo acaba no túmulo. Naqueles que não acreditam que nós somos um espírito. E eu gostaria, se um dia tivesse oportunidade, de perguntar para cada um destes irmãos se o materialismo consola um pai, uma mãe que perdeu um filho em tenra idade, dizendo para este pai e para esta mãe que tudo acaba no túmulo. Quando este pai e esta mãe muitas vezes sentem a presença do filho amado, do ente querido perto de si. O materialismo não consola ninguém. Mas esta ignorância quanto ao mundo espiritual leva muitos a darem cabo da sua vida pelo suicídio, acreditando que tudo acaba no túmulo e que todos os problemas serão resolvidos. A segunda causa que nós temos ali são as causas sociais. E dentro das causas sociais nós poderíamos elencar várias, como as crises econômicas,
a perda do emprego, a perda de um ente querido, o divórcio, a perda da saúde. Tudo isso muitas vezes gera uma crise no ser humano, que leva não raras vezes a uma depressão. E nós temos que ter muito cuidado quando falamos de depressão. Porque no final do século passado, que não faz tanto assim, a depressão era considerada pela medicina como o mal do século. Virou o século e continua se dizendo que a depressão é o mal do século. Então dizermos que depressão é bobagem, que depressão se combate fazendo alguma coisa, é não levar em consideração o estado de desequilíbrio de muitos irmãos nossos, que acabam pendendo, quando não buscam ajuda, para o suicídio. Então, muito cuidado se nós tivermos algum amigo, algum conhecido, algum familiar passando por problemas assim. Carinho, amor, atenção, compreensão para com este ente querido, para com este conhecido nosso. Que consequências tudo isso traz? São fatos que nós temos que parar para pensar. E dentro das causas que levam ao suicídio, temos aqui as causas psicológicas também. Entre os jovens, a causa psicológica mais comum é as desilusões amorosas. Muitos jovens acabam pendendo para o suicídio por uma desilusão amorosa, porque não sabem lidar com aquele conflito, não sabem lidar com aquela insatisfação que leva a uma crise e que acaba muitas vezes desencadeando também, fazendo com que este jovem cometa o suicídio. Temos dentro das causas os conflitos sexuais. Nos Estados Unidos da América, e no Brasil também, mas nos Estados Unidos isso é mais incidente, muitos jovens que optam pela homossexualidade e não têm a compreensão de seus familiares, não são aceitos pela família, cometem também o suicídio. Por isso que está entre uma das causas que leva ao suicídio os conflitos sexuais. Dentro das causas temos também a fragilidade das relações, os conflitos familiares. Hoje em dia, quantos pais e filhos não se conversam? Os filhos são prisioneiros do próprio quarto, mergulhados na internet, no WhatsApp e nos vários outros aplicativos que a tecnologia hoje nos traz, sem conviverem. E quando se juntam em raros momentos dentro da própria casa, dentro do próprio lar, é cada um com o seu celular, sem trocarem sequer uma palavra. São relações frias. Pais que não sabem o que os seus filhos fazem e que nem se interessam em saber. Que acham mais fácil ou até muitas vezes dizem que enquanto estão no computador ou enquanto estão na internet não estão incomodando. Quando na verdade nós teríamos que ter interesse de saber o que esse nosso filho pensa, o que ele sente, quais são as suas dificuldades na escola, na vida, no trabalho, se ele está bem, se ele não está. Conflitos familiares. Uma das grandes causas também que fragiliza as relações e que leva ao suicídio. E temos também como uma das causas as drogas, e eu coloquei ali lícitas e ilícitas, porque quando se fala de drogas, nós não estamos falando só das drogas mais banais, as quais nós estamos acostumados a ouvir falar. Mas estamos falando também daquelas drogas que são lícitas, como o álcool, como o fumo.
E podemos classificar aqui como drogas várias outras coisas, porque tudo aquilo de que somos dependentes, nós podemos dizer que para nós é uma droga. Se eu sou um chocolatra inveterado, não consigo viver sem o açúcar, eu sou tão viciado quanto aquele que usa uma droga mais pesada dessas que a gente está acostumado a ouvir. Postura mental derrotista. Aqui é aquele irmão que não tem mais satisfação na vida, que ele não sente mais prazer em nada. E é fácil muitas vezes de a gente notar atitudes destes irmãos que podem nos levar, se formos bons observadores, a concluir que aquele irmão passa por problemas. Então essas atitudes derrotistas, essa postura mental, leva muitos também, quando não buscam ajuda, ao suicídio. Agora, diante de todas estas causas que nós elencamos aqui, a gente se pergunta que consequência esse ato de loucura do ser humano trará caso ele concretize o seu ato. E eu elenquei aqui 3, mas tem muitas outras, das consequências do suicídio. E uma delas é o abalo da estrutura familiar. Quando alguém em nossa família, ou seja, em qual família for, se suicida, o abalo da estrutura familiar é enorme. E muitas vezes o suicida, ele se suicida dizendo que quer terminar com os problemas, que está desempregado, que passa por dificuldades financeiras, que passa por uma doença, enfim, que passa por uma destas tantas crises que esta aventura chamada vida nos traz. Ele acredita que com esse ato ele terminará com todos os problemas. Mas não acaba. E tem um dado estatístico que 1,4 de toda a verba destinada à saúde é destinada para o tratamento da família do suicida. Que não compreendem, que não entendem como alguém pode acabar com a vida, às vezes, em tão tenra idade. Outra consequência é o abalo individual. Por que o abalo individual? Porque para cada um que consegue se suicidar, 20 sobrevive. Então vocês vejam a gravidade do problema. Cada um que efetiva o suicídio, para cada um, 20 sobrevive. 20 tentam e não conseguem. E esses também estão incluídos nesse 1,4% de toda a renda destinada para o tratamento, porque muitos ficam com sequelas gravíssimas, dependendo de aparelhos, de uma cadeira, de um leito, pelo resto da sua existência, muitas vezes. O que mesmo assim é um benefício de Deus, porque continuam vivos, a expiar muitas vezes num corpo sequelado a existência pela qual eles precisavam e precisam passar. E como nós estamos falando de espiritismo, nós não poderíamos deixar de elencar ali o desapontamento no mundo espiritual. Quando alguém consegue efetivar o ato e se suicidar, o seu maior desapontamento é quando chega no mundo espiritual e sente-se vivo. Quando vê que não morreu. Quando vê que ao invés de terminar com os seus problemas, ele os agravou, ele os multiplicou. E não são poucos irmãos nossos que vêm se comunicar numa mesa mediúnica a dizer os sofrimentos pelos quais passam no mundo espiritual e o arrependimento que amargam pelo ato cometido. Na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, muitos cometem suicídio. Mas vários sobreviveram. Estão nestes 20
que sobrevivem à tentativa. E todos, quando lhes foi perguntada o que sentiram quando estavam a cometer o ato, a tentativa, todos disseram: eu me arrependi. Eu me arrependi. E muitos tardiamente se arrependem só no mundo espiritual, compreendendo o equívoco que cometeram. Mas como nós podemos ajudar a combater essa epidemia mundial? Aonde que nós podemos contribuir, colaborar para evitar a propagação do suicídio? Como nós podemos ajudar? E aqui eu coloquei 2 frases do que nós não devemos dizer quando alguém diz que pensa em se matar. Se alguém quer se matar, não fala. Se alguém quiser se matar, não comenta. Mata-se direto. E agora eu pergunto aos irmãos, alguém já ouviu alguém dizer isso? Muitas vezes. Pois quando nós falamos isso, nós não estamos ajudando ninguém. Porque aquele irmão que diz que pensa em se matar, ele está a pedir socorro. Ele está a pedir para aquele a quem ele diz: me ajude. Não deixe que eu faça isso. E nós, de forma equivocada, muitas vezes dizemos isso. E na obra de André Luiz vem nos dizer que a fala antecede o ato. A fala antecede o ato. Ou seja, primeiro fala, depois executa. Então quem fala que quer se matar, pode se matar sim. Porque a fala antecede o ato. Então, dizendo isso, nós não vamos estar ajudando ninguém. O que nós devemos observar, então? Como nós podemos ajudar ou identificar alguém que passa por uma crise com a qual não está sabendo lidar? É comum nós ouvirmos frases desse tipo, de conhecidos, de familiares, de pessoas que conhecemos, que convivemos no trabalho. É comum nós ouvirmos alguém dizer isso: que vontade de sumir, que vontade de ir embora e não voltar mais. Minha vida é uma droga, se eu não tivesse nascido não faria diferença para ninguém. Eu não aguento mais esta vida. É comum nós ouvirmos isso? É comum? Alguém já ouviu? Já ouvimos. Já ouvimos. Por isso nós devemos observar. A pessoa que fala isso, ela está com problemas. Ela está a pedir socorro. Ela precisa de atenção, de carinho, de ajuda. E nós só vamos poder melhor servir quando nós exercitarmos esta fraternidade, esta caridade do saber ouvir o outro, de saber identificar os problemas do outro. Porque muitas vezes ele não pede socorro de forma direta, mas ele nos dá todos os indícios de forma indireta que está com problemas e que precisa do nosso auxílio, da nossa colaboração, do nosso carinho, da nossa atenção. Quando identificamos posturas derrotistas, que medidas adotar para auxiliar este irmão? Não devemos abrir mão da ajuda profissional. Porque muitas vezes a pessoa precisa de um medicamento para que se estabilize, para que volte ao centro do seu raciocínio, para que se reequilibre e possa voltar a caminhar novamente. Não se abre mão do auxílio profissional. E depois, como nós já falamos aqui, do carinho, a atenção, o respeito e um recurso que todos nós temos ao nosso dispor, a prece. Todos nós podemos fazer uma prece por alguém que já partiu na casa espírita. Tantos casos em Uruguaiana, de repente algum até conhecido nosso, nós podemos fazer uma prece pedindo para que aquele irmão
seja amparado, auxiliado, iluminado, acolhido no mundo espiritual. Porque ele está vivo e sofrendo as consequências do seu ato. E nos dizem os espíritos suicidas nesta obra Memórias de um Suicida, que eu recomendo a todos lerem, porque é uma obra maravilhosa da doutrina espírita. Eles vêm nos dizer que as préces feitas por nós, os encarnados, caem como bálsamo sobre eles. Caem como bálsamo que suaviza as suas dores e as suas aflições no mundo espiritual. Então a prece é um recurso poderoso que nós temos pelos que já partiram, como para aqueles que estão conosco e muitas vezes desequilibrados, sujeitos a cometerem este ato de atrocidade contra a vida. Tipos de suicídio. A literatura espírita nos traz 2 tipos de suicídio, o direto e o indireto. O direto é aquele que efetiva o ato de forma direta. E o indireto é aquele que, sucessivamente durante a existência, pelo desregramento dos vícios, das paixões, vai se suicidando. Aonde muitos, ou a grande maioria de nós, se inclui. E aí a pergunta é, aos olhos de Deus, quem é mais culpado? Quem comete o suicídio direto ou o indireto? O direto? Vamos recorrer então ao Livro dos Espíritos, a questão 952, quando Kardec pergunta: o homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabe dever apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? Olha a pergunta de Kardec. O homem que abusa das paixões, que abusa dos desejos, que abusa dos vícios, sejam eles quais forem, e quando nós falamos vícios, não falamos só os vícios materiais, mas os sentimentos viciados, o ódio, não saber perdoar, a raiva. Que vem o Espírito Hamed nos dizer que quando nós sentimos raiva, nos assemelhamos ao escorpião que inocula veneno em si próprio. Então Kardec está perguntando todos os tipos de abuso das paixões. Se esse que abusa das paixões, ele comete um suicídio. E a resposta dos espíritos é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Nós estamos falando de suicídio indireto. Olha o que os espíritos dizem. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade. E além disso, o esquecimento de Deus. E na mesma pergunta 952, Kardec pergunta: é mais ou menos culpado que aquele que tira a si mesmo a vida por desespero? O que Kardec está perguntando? Esse que comete suicídio indireto pelos vícios, seja o álcool, o fumo, a comida de forma exagerada, esse que comete suicídio indireto, ele é mais ou menos culpado do que o que se mata de forma direta. Alguém no público disse que o direto é mais culpado. E os espíritos nos dizem que é mais culpado porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. O que comete suicídio indireto, ele é mais culpado do que o que comete o suicídio num ato de desespero. No que o faz instantaneamente, algumas vezes, no que comete o suicídio direto, há algumas vezes uma espécie de descaminho ligado à loucura. O outro, ou seja, o indireto, o vicioso, será mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. Eu sei que o álcool me faz mal, que eu posso desenvolver uma cirrose, mas eu não abro mão. Eu sei que o fumo faz mal, que pode me trazer um enfisema pulmonar, um câncer, enfim, no final da velhice, mas eu não abro mão. Eu sou diabético, sei que eu não posso chegar em casa e comer uma bandeja de branquinho, mas eu chego e como. Sabendo as consequências que isso vai me trazer.
suicídio indireto. E se eu vier a desencarnar pela falta de cuidado com o meu corpo físico, que é o meu templo, no mundo espiritual eu vou ser duplamente culpado. Alguém lembra da obra Nosso Lar em que André Luiz era chamado de suicida? Ele era um fumante inveterado, ele bebia e desencarnou com a doença em consequência dos seus vícios. Duplamente culpado. E aqui eu trouxe um capítulo desta obra Memórias de um Suicida. O capítulo se chama O Manicômio, aonde eu coloquei algumas partes de como se encontram estes espíritos que se suicidaram de forma indireta pelos seus vícios, como eles se encontram no mundo espiritual. E aqui era um benfeitor explicando a também espíritos suicidas diretos, que se suicidaram de forma direta, mas que já estavam em fase de refazimento, já estavam estudando e se preparando para um novo reencarne. E esse benfeitor, fazendo uma excursão pelo manicômio, mostra aqueles espíritos também suicidas, de forma direta, como se encontravam os suicidas de forma indireta. E ele diz: encontram-se aqui orgulhosos e sensuais, que julgaram poder dispor levianamente dos próprios corpos carnais, saciando os sentidos com 1000 gozos funestos, sabendo que prejudicavam a saúde. Mataram-se lentamente, conscientemente, tiveram tempo de refletir. Suicidaram-se fria e indignamente, obcecado pelos vícios das mais variadas ordens. Até lhes agravaram a situação, tornando-os suicidas 100 vezes responsáveis. Infratores desta ordem carregam ainda mais vultoso grau de responsabilidade. E quando eu li isso aqui, eu compreendia mais ainda o Evangelho do Cristo quando ele diz: não julgueis. Porque muitas vezes nós julgamos o ato inconsequente daquele que se tira a vida, quando nós cometemos os mesmos desregramentos nos vícios e somos tão suicidas quanto aquele. E o benfeitor continua a narrar: atentai para esta nova espécie. São os cocainomanos, os amantes do ópio e entorpecentes em geral. Quando falamos em entorpecentes geral, nós estamos falando também das drogas lícitas, o álcool, por exemplo. Viciados que se deixaram rebaixar ao derradeiro estado de decadência a que um espírito, criatura de Deus, poderia chegar. Encontram-se em lamentável estado de depressão vibratória, verdadeiros débeis mentais, idiotas do plano espiritual. Obra Memórias de um Suicida. O estado destes irmãos que cometem suicídio de forma indireta é deplorável no mundo espiritual. E vem nos dizer os Espíritos, no livro dos Espíritos, que são duplamente culpados, porque temos a consciência daquilo que nos faz mal. E mesmo assim, não abandonamos os nossos vícios. E olha o que nos diz Emmanuel: devemos cuidar do corpo físico como se fôssemos viver 200 anos, e cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Devemos buscar. O que Emmanuel está nos dizendo? Devemos buscar as nossas virtudes, lapidar os nossos sentimentos, transformá-los, aprender a perdoar, como se nós fôssemos desencarnar amanhã. É para hoje essa reforma. E devemos cuidar do corpo físico como se fôssemos viver 200 anos, porque nós não sabemos a hora em que seremos chamados ao mundo espiritual. A colocação de Emmanuel fecha com o que nos diz o Evangelho, lá no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, quando fala cuidar do corpo
e do Espírito. E às vezes a gente não leva em consideração a colocação das palavras, ou passa despercebido por nós. Mas olha o título, cuidar do corpo. Vem em primeiro lugar o corpo e do Espírito. E no texto, os benfeitores espirituais no Evangelho nos dizem: começo por demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo. Começo por demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo, que entre as alternativas de saúde e doença, influi de uma maneira muito importante na alma. Se nós não cuidamos deste templo, que é o nosso corpo, nós vamos expulsar prematuramente o nosso espírito. Porque o corpo é o carro do espírito. O espírito depende deste carro para evoluir. E quando nós não cuidamos do carro, ele não vai nos levar até o nosso destino. Então vejam que a questão do suicídio, ela é bem mais ampla, bem mais profunda. E a doutrina espírita nos traz esse entendimento e nos faz refletir de forma serena, tranquila. Nos faz rever hábitos, nos faz repensar as nossas atitudes diárias, nos faz ver quão equivocadamente muitas vezes estamos por insistir nos velhos vícios, sejam eles morais ou materiais. Esta doutrina nos convoca a uma reforma, a uma transformação íntima. Nos faz compreender melhor o Evangelho. Não julgueis. E a gente amplia a nossa consciência e compreende então a magnitude do ensinamento do Cristo. E aqui nós temos uma frase lá do livro uma pergunta, a primeira pergunta do livro dos médiuns. Há espíritos? Se todos esses irmãos que passam por um momento de dor, de aflição e que pensam em sair desta aventura chamada vida pelas portas do suicídio, se fizessem esta pergunta, há espíritos? E chegassem à conclusão que nós somos um espírito imortal temporariamente em um corpo físico, eles não se retirariam da escola, mesmo sabendo que é preciso fazer provas. E que ninguém aprende nada na escola, muitas vezes, com provas fáceis. São preciso as provas difíceis, porque são elas que gravam no nosso consciente as lições que esta aventura chamada vida nos deixa. É preciso viver. É preciso amar a vida. E nós podemos nos ajudar e ajudar aqueles que de forma direta ou indireta estão se suicidando diariamente. Nós podemos ajudar. Nós não precisamos ficar com a mensagem que ouvimos dentro da casa espírita só para nós. Nós podemos levar esta mensagem lá para fora. Nós podemos levar essa mensagem para um companheiro de trabalho que passa por dificuldade. Nós podemos levar essa mensagem para dentro do nosso lar, para um filho, para um esposo, para uma esposa que passa por dificuldades. Nós podemos levar esta mensagem para um vizinho, para um amigo querido, que não está conseguindo lidar com as crises do cotidiano. Vale a pena viver. Jesus nos ama. Que a paz do Cristo permaneça com todos nós. Com os nossos pensamentos já elevados, com a certeza do amparo, do acolhimento, da proteção destes benfeitores espirituais, com a certeza do carinho, da paciência que cada um deles tem por nós. Que possamos nós, Mestre querido,
realmente assimilar o que disseste. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ajuda-nos a compreender nos nossos momentos de aflição e de dor, Mestre amado, que nós não estamos nunca sozinhos. Ajuda-nos a pedir por socorro nos momentos de dificuldade. Ajuda-nos a buscar o nosso anjo guardião, esse companheiro de todas as horas, que nos acompanha durante toda a existência, que nos acompanha muitas vezes durante os milênios em que este espírito imortal encarna e reencarna nesta aventura chamada vida. Que possamos nós orar por cada um dos irmãos nossos que se retiraram da vida pelo suicídio direto. Que possam eles receber os nossos bálsamos, o nosso carinho, o nosso afeto, os nossos pensamentos de misericórdia e não de condenação. Que possam eles sentirem-se aliviados nas suas dores no mundo espiritual. Que estas preces que agora elevamos a Ti, Mestre amado, possa chegar também aos suicidas indiretos, que se retiraram da vida, abusando do álcool, das drogas, da alimentação, dos vícios mais diversos. Acolhe eles, Pai. Acolhe eles na Tua misericórdia, no Teu amor. Acolhe eles como acolhe cada um de nós todos os dias. Que possamos retornar aos nossos lares, levando essa energia benfazeja nos nossos corações, para junto daqueles queridos que lá se encontram.